A prática de um ato sexual em local público configura o delito de ato obsceno previsto lá no Código Penal em seu artigo 233. Por ato obsceno se entende qualquer conduta que tenha conotação sexual. Isso não é apenas a conjunção carnal, pode ser também a felação, a masturbação, dentre tantas outras condutas. Este é um crime que a gente chama de mera conduta. Então basta que ocorra alguns desses atos de conotação sexual em um local público, acessível ao público ou exposto ao público. No local público, eu cito aqui, pode ser uma rua, pode ser uma praia, pode ser uma estrada. Local acessível ao público pode ser considerado, por exemplo, a garagem de um imóvel, ainda que privado. E um local exposto ao público, eu cito aqui, uma piscina, ainda que no interior de um imóvel privado. Se houver visibilidade externa sem dificuldade e as pessoas ali praticarem essas condutas de conotação sexual, restaria configurado este crime. Então, quem for encontrado numa circunstância dessa pela polícia, será conduzido a uma delegacia, onde será lavrado um termo circunstanciado de ocorrência e essa pessoa responderá a um processo. Para que haja essa condução à delegacia ou investigação, uma situação em que houver esses flagrantes, né, independe de qualquer formalidade no sentido de alguém apresentar uma representação, porque é um crime que a gente chama de ação penal pública incondicionada, né? Independente da vontade ou se alguém tenha sentido ali que houve uma violação ao pudor público ou moralidade pública, essa investigação prosseguirá. A prática de um ato sexual em local público configura o delito de ato obsceno previsto lá no Código Penal em seu artigo 233. Por ato obsceno se entende qualquer conduta que tenha conotação sexual. Isso não é apenas a conjunção carnal, pode ser também a felação, a masturbação, dentre tantas outras condutas. Este é um crime que a gente chama de mera conduta. Então basta que ocorra alguns desses atos de conotação sexual em um local público, acessível ao público ou exposto ao público. No local público, eu cito aqui, pode ser uma rua, pode ser uma praia, pode ser uma estrada. Local acessível ao público pode ser considerado, por exemplo, a garagem de um imóvel, ainda que privado. E um local exposto ao público, eu cito aqui, uma piscina, ainda que no interior de um imóvel privado. Se houver visibilidade externa sem dificuldade e as pessoas